Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a hora do nosso estudo da lição da escola sabatina e hoje nós chegamos ao 10º episódio da nossa série sobre alusões, imagens e símbolos, sobre o estudo da profecia. Estamos quase no fim aí dessa série, só temos além desse mais 3 episódios. E o título de hoje é Sobre quem chegaram os fins do tempo. Você já se sentiu meio perdido lendo as histórias da Bíblia, achando que são só relatos do passado, sem qualquer ligação com a vida real? Historinhas para você se entreter ou para cair no sono? Pois é exatamente o contrário, e nesse episódio a gente vai conversar sobre como cada história, cada personagem, de Noé a Abraão, de Moisés a Josué, serve como um espelho para a nossa caminhada hoje. Porque essas narrativas, elas são uma espécie de mapas antigos que revelam não só os caminhos que já foram percorridos, mas também pistas e avisos para a gente viver com sabedoria no trilhar da nossa própria jornada, caminhando com esperança e coragem nessa era em que todos nós vivemos. Então, vamos ver juntos aqui como é que Deus ele se aproxima do seu povo em cada época, entendendo os seus dilemas, as suas peculiaridades, né? O espírito do seu tempo e oferecendo graça de formas surpreendentes. E acima de tudo, nós vamos lembrar também que esses relatos eles não são só sobre aquelas pessoas lá do passado, mas são também sobre nós que estamos vivendo agora, no fim dos tempos, e sobre como podemos confiar cada vez mais no caráter de Deus. Tá certo? Então, fica aqui com a gente, porque essa jornada promete transformar a sua forma de enxergar a Bíblia. Antes da gente começar o nosso estudo, eu já peço para você que não conhece esse canal, se você gostar do conteúdo, se você for cativado pelas reflexões que a gente traz aqui, já se inscreve aqui no canal, assim você não perde nada do que é postado por aqui, assinando as notificações, porque além aqui da lição da Escola Sabatina, aqui na descrição do vídeo você encontra as playlists para os nossos cursos de estudo da Bíblia. A gente sempre está tentando trazer mais conteúdo, tá certo? Para o segundo trimestre ou segundo semestre, além do retorno do nosso curso do Antigo Testamento, a gente está pensando em produzir ali a volta de alguns podcasts, tá certo? Então, para você não ficar por fora do que está acontecendo aqui, se inscreve no canal, assina as notificações. E se você, por alguma razão, já é de casa, já sabe da qualidade aqui do nosso ministério, dos nossos vídeos, já deixa o seu like aí na fé, na confiança, assim você abençoa o nosso ministério e ajuda esse vídeo a ganhar engajamento e aparecer também para outras pessoas, tá certo? Vamos agora então para o nosso estudo. Quando nós lemos as histórias da Bíblia, né, pode parecer que a gente está apenas diante de relatos ali muito antigos, histórias bem velhas sobre batalhas, reis, milagres, mas tudo muito distante e até meio inverossímil para alguns. Mas Paulo, quando ele escreve uma carta aos Coríntios, ele lembra para a gente algo muito importante. Esses acontecimentos, dessas histórias do passado, eles são exemplos, são espécies de padrões que mostram Deus lidando com o seu povo, e tudo isso foi deixado para o nosso ensino hoje. Então essas histórias, esses relatos, são como peças de um grande quebra-cabeça que ajuda a gente a entender tanto aquilo que se passou, quanto o que ainda vai acontecer no plano de Deus. Por exemplo, lá em 2 Reis 3, a gente vê o rei de Moabe, e ele está desesperado porque ele está numa guerra contra Israel, e o seu desespero o leva a sacrificar o seu próprio filho a um dos deuses pagãos, achando que assim ele iria ganhar a vitória. E isso choca o leitor da Bíblia, né? Só que a Bíblia, ela não esconde essas coisas, né? Só que, ao mesmo tempo que é chocante, ela não está lá na Bíblia só para nos chocar. Essa cena, ela mostra o que acontece quando pessoas confiam em deuses que não salvam, e ficam tão desesperados que buscam soluções em práticas que, na verdade, só trazem mais perda e mais dor, não só para si mesmas, mas para aqueles ao nosso redor. E o texto lá diz que grande ira veio contra Israel. E eles acabaram ali recuando, mesmo depois de terem recebido a ajuda milagrosa de Deus pelo profeta Eliseu. Ou seja,
Mesmo vitórias dadas por Deus podem se perder quando se faz alianças erradas ou se deixa a idolatria entrar. Então, é colocar tudo a perder confiando nas coisas erradas. Por isso que essas histórias, elas não são contadas só para entreter a gente, ou para assustar, ou para causar espanto, só para chocar por si mesmo. Elas estão lá para nos ensinar. Pensa, por exemplo, em como Jesus comparou os dias do dilúvio com o fim dos tempos, dizendo que, assim como o povo lá da época de Noé vivia a vida normalmente, sem se importar, muitos hoje não percebem a proximidade dos momentos decisivos do plano de Deus. O mesmo Jesus, ele diz que a destruição de Sodoma foi um alerta para o juízo futuro. Ou seja, cada relato antigo é uma janela, é uma dica para nós entendermos como Deus age, como é que ele julga, como é que ele salva, como é que ele se relaciona com cada um de nós e como nós não podemos brincar com aquilo que é sagrado. Quando Abraão ele intercede por Sodoma, lembra lá? Se tiver 10, se tiver 5, se tiver um, tal. Quando ele intercede por Sodoma, ele está mostrando o coração de Deus, que é um coração que busca justiça. Não é uma justiça cega que só quer vingança, mas é um Deus que vem, que investiga, que ouve, que pondera, que avalia. E isso nos conecta justamente ao juízo que Deus vai exercer, que é citado lá em Daniel e também no Apocalipse, onde tudo é analisado antes do veredito. Os livros são abertos, os relatos são analisados, ou seja, Deus não age de forma cega. Ele investiga, ele vê, ele enxerga, ele pondera, ele pesa cada situação. Ou seja, a história bíblica é um manual vivo de como Deus faz as coisas, sempre com justiça, mas claro, sempre também com muita graça. A mensagem de 2 Reis 3 ensina a gente que confiar só na força, buscar estratégias, alianças, mas sem buscar de verdade a vontade desse Deus que é justo, que age com ponderação, com misericórdia, pode transformar grandes oportunidades em grandes frustrações. O povo de Deus só venceu Moabe porque Deus ele interveio. Só que essa vitória, mesmo dada por Deus, foi manchada porque princípios foram ignorados. A idolatria tomou lugar da verdadeira adoração a Deus. E isso é muito parecido com a nossa própria vida. Não adianta a gente buscar bênçãos de Deus se assim que a gente alcançar a bênção que a gente tanto precisa, a gente vai deixar de lado os valores e o relacionamento com esse Deus, né? O que adianta? Tudo isso mostra pra gente que nós não estamos perdidos em meio a uma história sem sentido. Cada personagem, cada evento, tudo aponta para Jesus e nos prepara para os desafios dos nossos dias. Quando o rei de Moabe sacrifica o seu filho, isso na verdade está apontando, mesmo que de uma forma distorcida, para a ideia do sacrifício supremo do Filho de Deus. E esse sacrifício vai mudar para sempre o destino da humanidade. Só que, em vez de destruição, o sacrifício de Jesus trouxe reconciliação. E o sacrifício de Jesus não foi um ato de idolatria, buscando um benefício para si mesmo. Foi uma entrega voluntária por amor, sacrificando a própria vida para resgatar outras pessoas. Portanto, ao nós lermos a Bíblia, nós precisamos nos enxergar como parte desse grande drama. Nós precisamos aprender com os nossos erros, com os nossos acertos e também com os erros e acertos das pessoas que vieram antes de nós, cujas histórias estão registradas. É assim que nós vamos saber que papel nós estamos desempenhando, onde nós estamos na história e qual direção nós devemos seguir até o clímax prometido por Deus, ou seja, a volta de Jesus e o fim de todo esse sofrimento. Então essas histórias antigas, elas continuam vivas até hoje porque elas ainda falam ao nosso coração. Elas ainda nos mostram que tipo de escolhas agradam a Deus e, portanto, nos aproximam do seu grande propósito para conosco. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17, nós vemos uma cena muito impactante. Pessoas de todas as classes, de todas as camadas sociais, totalmente assustadas, pedindo que as montanhas caiam sobre elas para escondê-las da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Essa expressão é bem impactante, né? Pode até parecer estranho imaginar Jesus, o Cordeiro manso, aquela pessoa agradável que trazia todas para perto de si, que deu a vida por nós, agora envolvido com algo que é chamado de ira, ou a ira do Cordeiro. O que isso significa?
Será que Jesus de repente se torna vingativo e sai batendo em todo mundo? Ou existe algum outro sentido para essa expressão? Veja só, na Bíblia, a presença de Deus sempre foi algo muito intenso, muito caloroso, por causa da sua santidade. Em muitos momentos, era buscada como fonte de vida, como no Salmo 27:8, mas também podia ser temida por quem não queria andar com ele. Moisés, por exemplo, ele precisou ser protegido da glória de Deus lá em Êxodo 33, porque ninguém podia ver a face de Deus e sobreviver. No Apocalipse, durante o juízo final, não existe mais nenhum lugar onde as pessoas possam se esconder. A presença de Jesus, que agora é gloriosa, não está mais coberta por um véu como estava quando ele veio até essa terra. Ou seja, a sua glória, a sua santidade está se mostrando por completo. E essa glória, essa santidade traz paz para aqueles que o amam, mas é insuportável para aqueles que o rejeitaram. Então, quando a Bíblia fala da ira do Cordeiro, ela não está dizendo que Jesus tem agora explosões de raiva, como a gente fica irado. Também não está dizendo que Jesus vai devolver o mal na mesma moeda que as pessoas fizeram, não. Essa ira representa justamente a justiça de Deus sendo revelada contra as coisas que estão fora do lugar. O seu anseio, o seu zelo para consertar aquilo que se estragou. Não é vingança, é simplesmente a consequência natural de alguém rejeitar até o fim, até o último segundo, o amor e a graça que foram constantemente oferecidos por Cristo. Em outras palavras, é o efeito de se afastar da fonte da vida de forma definitiva. Isaías 53 nos lembra que Jesus já sofreu a verdadeira ira na cruz. Ele pagou pelos nossos pecados. O que restará no juízo são apenas os resultados das escolhas feitas por cada pessoa. A história do dilúvio, né, ajuda a gente a entender um pouco disso. Noé ele pregou durante vários anos, mas poucas pessoas deram ouvidos. O julgamento veio, não porque Deus ele foi impaciente e queria logo destruir todo mundo, mas porque todos os apelos foram rejeitados, ou seja, as pessoas não queriam mudar o seu comportamento. E a mesma coisa vale para o fim. Deus ele oferece salvação para todas as pessoas. Só que quem escolhe recusar, escolhe permanecer fora do alcance do seu amor. Um amor que se manifesta como luz para uns, mas também como fogo consumidor para outras pessoas, como relata o profeta Malaquias e também lá na primeira carta do evangelista João. Então, no fim, a ira do Cordeiro é nada mais do que a santidade e o amor de Deus sendo plenamente revelados, sem qualquer cobertura, sem qualquer proteção, pleno para todos verem. E isso é algo maravilhoso, mas só para quem o busca, porque na verdade é muito assustador para aquele que preferiu viver longe dele. Para essas pessoas, a presença de Deus não é destruição ativa, é simplesmente o resultado natural de não querer a vida que só Ele pode dar. Portanto, a gente não está falando aqui de vingança, a gente está falando de consequência. E ainda hoje, todos nós somos constantemente convidados a escolher ficar do lado desse cordeiro para que a sua presença seja sempre de alegria e nunca de temor. A história do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 6, é mais do que um simples relato de destruição. É uma história que mostra para a gente a paciência, a justiça e a graça de Deus diante de uma sociedade que chegou no limite da maldade. Noé ele aparece nesse cenário como alguém diferente dos demais. Gênesis capítulo 6, verso 8 diz que Noé achou graça diante do Senhor. A Bíblia diz que ele era o único homem justo naquela geração toda. Só que mesmo assim, Noé passou anos e anos pregando, 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 sem ter aparentemente nenhum resultado, além de salvar a sua própria família. Agora, isso não significa fracasso, pelo contrário, só mostra como Deus ele valoriza a fidelidade dos seus filhos, mesmo se ela parecer pequena aos olhos humanos. E quando Jesus pensa e fala a respeito do dilúvio, ele usa aquela história, aquele evento, como um exemplo para falar sobre a sua volta. Lá em Mateus capítulo 24, versos 37 a 39, Jesus vai dizer que nos dias do fim, as pessoas elas vão estar vivendo normalmente, despreocupadas, assim como era nos dias de Noé. Ou seja, elas vão estar casando, dando banquetes, realizando negócios, curtindo a própria vida. Até, Jesus diz, que veio o dilúvio e levou a todos. O mais importante aqui
não é o tamanho do castigo. É o fato de que muita gente simplesmente ignora os alertas de Deus, simplesmente porque está distraído com a própria vida. Deixa a vida me levar, eu vou tocando a vida aqui. E aí o dilúvio acaba se tornando um símbolo de surpresa e de falta de preparação espiritual. Pedro, lá em 2 Pedro 3, 5 a 7, vai ainda além desse evento e compara o mundo antigo destruído pela água com o juízo final, que na verdade virá pelo fogo. E ele explica que Deus está demorando não porque ele se esqueceu de nós, mas justamente porque ele quer dar chance para que todos possam se arrepender, assim como Noé passou lá anos e anos pregando para que as pessoas se arrependessem. Só que chega uma hora em que a porta da arca se fecha, ou seja, a oportunidade acaba. E vai ser assim também no final dos tempos. A ideia de poucos justos fazendo diferença aparece também na história de Abraão intercedendo por Sodoma. Ele pergunta ali para Deus se ele pouparia a cidade caso houvessem ali 10 pessoas corretas. E Deus diz que sim, só que nem 10 pessoas foram achadas. Só Ló e sua família escaparam. Lá em Ezequiel 14 também reforça o ponto de que numa geração rebelde, nem mesmo os mais justos conseguiriam livrar os outros. Noé ensina para a gente que o nosso papel não é de convencer multidões a qualquer custo, mas de ser fiel. Fiel aos princípios divinos, fiéis à nossa fé em Jesus. A salvação ela pode começar pequenininha, mas ela é real para quem confia em Deus. Por isso, em tempos difíceis, ser justo ainda faz toda a diferença. É surpreendente quando a Bíblia diz que o povo de Deus foi pior do que Sodoma. Veja, Sodoma era uma cidade muito famosa justamente pela sua impiedade, a sua perversão, a sua maldade. Lá em Ezequiel 16, 46 a 50, Deus fala com Jerusalém e afirma: olha, a sua irmã Sodoma, ela jamais fez o que você e as suas filhas fizeram. Deus não está dando só uma bronca aqui. Essa é uma forma dele ajudar o povo a enxergar o tamanho da sua responsabilidade quando eles se afastaram dele, o tipo de pessoas que eles se tornaram. E essa comparação serve para acordar o coração endurecido e mostrar que não basta ter o nome de povo escolhido se a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas palavras não refletem essa escolha. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 11, e também lá em Judas 5 e 8, nós vemos que Sodoma ficou marcada por arrogância, fartura, preguiça e indiferença para com os pobres, além, claro, das conhecidas abominações sexuais. Mas Jerusalém, que tinha acesso à palavra, tinha a presença dos profetas, tinha aliança com o próprio Deus, usou todos esses privilégios para se afastar ainda mais. E o problema não era só cometer erros, eles faziam isso já conhecendo a vontade de Deus. Ou seja, eles não pecavam por ignorância, era rebeldia declarada. Isso só nos lembra aquela verdade dura. Quanto mais luz nós recebemos, maior é a nossa responsabilidade diante dela. Como diria um filósofo por aí, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Agora, olhando mais fundo, a gente percebe que a crítica de Deus, ela atinge um ponto muito importante: a autoenganação religiosa. Era muito fácil para Jerusalém apontar o dedo para Sodoma e falar assim: olha, esse pessoal pecador, perverso, degenerado. Mas era muito difícil reconhecer a sua própria hipocrisia. Eles ofereciam sacrifícios no templo, mas ao mesmo tempo negociavam com nações corruptas, maltratavam os vulneráveis, esqueciam daqueles que precisavam de ajuda e ainda justificavam suas escolhas. Paulo fala disso lá em Romanos 2:1, quando ele diz que quem julga o outro sem perceber os seus próprios erros acaba condenando a si mesmo. Então tudo isso foi relatado na Bíblia não para destruir a esperança, mas justamente para chamar a atenção para que possamos, né, entrar num arrependimento sincero. Deus ele mostra o problema, mas ele quer mostrar e evidenciar esse problema justamente para fornecer a cura. Caso contrário, nós nunca aceitaríamos a cura. Então, o juízo que cai ali sobre Sodoma, ele é exemplar, porque ele serve justamente para o nosso confronto, mas ele também serve para o nosso conforto. Se Deus ele sabe punir quem se rebela, ele também sabe salvar quem se volta para ele, como disse Pedro.
E lá em Ezequiel, a promessa de uma nova aliança aponta justamente para a restauração que vem depois do arrependimento. Todos os profetas, na verdade, trabalham com esse ciclo de denúncia do pecado, aviso do juízo e chamado ao arrependimento, para a transformação. Então essas comparações, elas ensinam para a gente que nós não podemos viver só da história ou só da tradição. É preciso um autoexame, é preciso humildade, reconhecendo que nós precisamos da graça tanto quanto qualquer outra pessoa. Não é porque nós somos religiosos, vamos à igreja, conhecemos a Deus, que nós não precisamos da graça divina. Deus, ele não quer nos humilhar, ele quer nos transformar. Mas talvez para uma coisa você precise da outra. Por isso que quanto mais nós reconhecemos a nossa condição, maior vai ser a experiência de fato recebermos a misericórdia de Deus. Na história de Gênesis, capítulo 18, versos 17 a 32, nós vemos um lado de Deus que geralmente costuma surpreender muita gente. Ele abre o jogo com Abraão sobre o que está prestes a acontecer lá em Sodoma e Gomorra, e ele desce para ver, essa expressão que a Bíblia usa, ele desce para ver se o clamor da cidade corresponde à realidade, ou seja, essa maldade toda que todo mundo está dizendo. É claro que isso aqui é um jeito literário, divino ali, de descrever, né, esse lado de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, mas ele quer mostrar para a humanidade, para aqueles que estão vendo, que não conhecem a mente divina, que Deus, ele de fato se importa. E ele está à parte de todas as coisas. Então, à primeira vista, pode soar estranho. Deus, ele não sabe o que está acontecendo lá? Sabe. Só que, na verdade, esse diálogo ele tem um propósito didático, tanto para Abraão quanto para nós que estamos lendo o texto. Quando ele diz que Deus desceu para ver, o que Deus está fazendo é mostrando que a sua justiça, ela não é cega, ela não é apressada, desbalanceada. Deus já sabe de tudo, sim, mas nós não sabemos. Por isso ele faz questão de agir de maneira transparente. Ele faz questão de deixar claro que as suas decisões, elas não são baseadas sem evidência. Todas elas são baseadas naquilo que está claro para todos. Ele nunca faz isso baseado em boatos, impressões, tirado da sua cabeça. Lembra lá o meme, né? Fonte, vozes da minha cabeça. Não. Ele tem evidências e ele nos mostra essas evidências. Então, esses eventos onde Deus ele aparece dessa forma ensinam pra gente que ele é justo e que ele quer mostrar os critérios que ele usa para julgar, para que todo mundo possa entender e estar na mesma página. Assim como lá no juízo, que é descrito em Daniel 7, Deus ele abre os livros para que nada fique escondido diante dos nossos olhos e todos possam confiar que o seu julgamento é justo e correto. Abraão, por sua vez, ele já tinha acabado de demonstrar obediência a Deus ao circuncidar seu filho Ismael e todos da sua casa, mesmo sem ele entender completamente todos os planos de Deus para o futuro. E é justamente esse gesto que mostra confiança, mesmo sem ver todas as respostas. Agora, diante do destino de Sodoma, ele revela outro aspecto do relacionamento com Deus, que é a coragem da intercessão. E essa é uma história muito bonita. Abraão começa conversando com Deus, ele pede que a cidade não seja destruída, caso haja ali 50, 40, 30, 20, até 10 justos. E essa negociação, quando você está lendo, pode parecer meio desrespeitosa, como se ele estivesse gastando o tempo de Deus, mas não. Não era desrespeito. Era justamente na confiança que nasce de uma amizade profunda de um homem com Deus. E o desejo sincero de Abraão de ver justiça e misericórdia caminhando juntas. Ou seja, Abraão está aprendendo aqui que Deus ele não se alegra em destruir. Ele está justamente buscando razões para salvar. E a resposta de Deus é justamente essa. Não, eu não destruirei a cidade por amor dos 10. Mostra o quanto Deus está feliz com a reação de Abraão. Deus ele não quer pessoas que anseiam pela destruição e pela punição. Ele quer pessoas que anseiem pela misericórdia e pela transformação, pela salvação. Além disso, a atitude de Abraão ensina sobre o poder da intercessão. Interceder é aproximar-se de Deus por amor ao próximo, sentindo no coração o peso das vidas que sofrem. O próprio Abraão, quando ele fala, eu, que sou pó e cinza, né, ele está demonstrando uma humildade. Ele reconhece quem ele é, mas mesmo assim ele não deixa de persistir, de mostrar que Deus valoriza um coração ousado e sensível. No fim das contas, Abraão ele aprende que Deus faz o que é certo sempre. Ele compreende que ele pode pedir, pode argumentar e será ouvido. Só que existem limites para a resposta divina.
Ele vê que o juízo de Deus é justo, é público, é transparente e é sempre motivado pelo amor, nunca pela vingança. Deus ele transforma tanto o intercessor quanto aquele por quem está sendo intercedido, porque ele nos chama para participar do seu plano de redenção. Ele nos chama para aprendermos dele que misericórdia e justiça no final caminham de mãos dadas. A cena de Daniel 7, 9 a 27 nos leva até o centro do universo. E lá a gente encontra um tribunal celestial onde Deus, que é o ancião de dias, está assentado, rodeado de milhões de seres celestiais. Livros são abertos, testemunhas estão presentes e alguém chamado de Filho do Homem entra em cena. E diante desse cenário, fica impossível a gente não imaginar como é que seria estar diante de tudo o que fizemos, pensamos, sentimos, expostos à santa luz de Deus. Qual seria a nossa esperança quando até mesmo os nossos segredos estivessem sendo revelados? A ideia desse julgamento não é para nos assustar, é para nos ensinar. Para os anjos e para todos os seres criados fica absolutamente claro que Deus ele é absolutamente justo, ele é transparente. Deus ele não julga no segredo, ele não age por impulso. Ele abre os livros, ele mostra cada detalhe e ele permite que o universo veja que os seus caminhos são perfeitos e as suas decisões são cheias de graça e de verdade. Ele não precisa dos registros para saber quem são os seus. Ainda assim, ele permite que todos possam ver a base das suas escolhas. Ele mostra para a gente que o amor e a justiça nunca se separam. Nesse tribunal, ninguém pode se defender sozinho. A nossa única esperança é Jesus, o Filho do Homem, aquele que venceu no nosso lugar e apresenta sua própria justiça a nosso favor. E como um advogado diante do juiz, Cristo ele assegura que todos aqueles que confiaram nele são vistos como santos. Mesmo que nossa história seja carregada de falhas, se há arrependimento, Deus nos mostra, ou Cristo nos mostra diante de Deus como pessoas justas por causa do seu sangue. É por causa do sangue de Jesus, não por nossos méritos, que nós podemos ficar confiantes nesse dia. Agora, olhando para essas histórias que nós estudamos, a gente aprende algumas lições muito importantes. Em Sodoma, nós vemos o perigo de pensar que por sermos o povo de Deus, nós estamos automaticamente seguros. A gente olha para Sodoma querendo nos comparar, olha esse povo perverso. Eu não, eu faço parte do povo de Deus, então logo por eliminação eu estou bem. Não. A arrogância e a indiferença podem nos afastar de Deus sem que a gente perceba, e talvez esse seja um risco ainda pior. Porque a gente percebe quando a gente está no erro, mas quando a gente se engana e acha que somos justos, talvez a gente não entenda, não perceba o quanto nós estamos nos afastando de Deus. Quando nós aprendemos que o mais importante é ser fiel. Mesmo que pareça que ninguém escuta ou que ninguém entende a mensagem, é necessário continuar anunciando. A derrota de Israel contra Moabe mostra que se nós misturarmos as nossas escolhas com corrupção, com justiça própria, até as bênçãos que Deus nos deu podem se perder ou perder o sentido, o propósito. Quando eu penso em tudo isso, eu percebo que eu não devo confiar em mim mesmo, né? Eu não devo colocar a minha confiança nas minhas próprias realizações, capacidade, nas minhas conquistas, na tradição que eu carrego, né? Na igreja que eu frequento. Não. Diante de Deus eu não preciso tentar esconder meus medos, as minhas fraquezas. Deus ele já conhece tudo. E ainda assim, por meio de Cristo, ele me oferece perdão e restauração se eu o aceitar. Por isso o juízo divino, ele não é para deixar a gente inseguros. O juízo de Deus é para revelar que apesar de nós, podemos ser declarados justos diante de todo o universo, porque nós confiamos na justiça perfeita de Jesus. As histórias da Bíblia elas são mais do que relatos antigos. Elas mostram pessoas reais encontrando Deus nas situações e nos desafios do seu próprio tempo. Quando Israel descreve Deus como quem luta batalhas, faz alianças com líderes do deserto ou exige sacrifícios, eles não estão inventando mitos. Eles estão simplesmente registrando como eles experimentaram a presença e o cuidado divino. Exatamente onde eles estavam, no contexto histórico, educacional, social que eles estavam e como eles conseguiam entender o divino.
Deus ele escolheu se revelar dentro de uma cultura, dentro de uma realidade, de um povo específico, com uma língua específica, com símbolos familiares à sua época, mostrando graça em meio a todas as limitações do povo. É assim que Deus age, ele nos encontra onde e como nós estamos e fala a nossa língua. Um exemplo disso aparece lá em Zacarias 3, quando Josué, o sumo sacerdote, aparece diante de Deus com roupas sujas, ou seja, representando o povo cansado, cheio de culpa, após o exílio na Babilônia. Satanás acusa aquele sacerdote, só que Deus intervém. E ele manda tirar as roupas sujas e manda vestir Josué com roupas limpas. Isso mostra que mesmo em tempos difíceis, mesmo em situações desconfortáveis, Deus ele não nega as falhas do seu povo, mas ele nos cobre com seu perdão e a sua misericórdia. O modo como Deus ele se mostra nas histórias até varia conforme o tempo, a maturidade, o contexto social e espiritual do povo. Para o Israel recém-liberto da escravidão, ele aparece como um guerreiro, um protetor. Só que mais tarde, quando Jesus ele conta a parábola do filho pródigo, Deus ele é apresentado como um pai amoroso, gracioso, cheio de compaixão. O que isso quer dizer? Isso não significa que Deus ele mudou, só mostra que o seu amor se adapta para ser compreendido por todos, onde quer que nós estejamos. Portanto, o segredo para nós lermos a Bíblia hoje é entendermos que aqueles relatos eles foram vividos em épocas e situações específicas, diferentes das nossas hoje. Só que os princípios da mensagem principal permanecem. Deus se faz presente. Deus entende o nosso contexto e ele nos encontra onde nós estamos. Ele é o mesmo Deus que esteve com Josué, com Israel no deserto, e é o mesmo Deus que está conosco agora, prontos para nos transformar, não importa a situação. Quando nós olhamos para todas essas histórias, nós entendemos que a Bíblia não é apenas um livro de acontecimentos antigos, ela é um manual vivo para a nossa vida hoje. Por isso, cada personagem, cada situação, cada vitória e cada falha revelam princípios que ainda falam ao nosso coração hoje. Elas nos ensinam que Deus age com justiça, com graça. Ele nos convida a confiarmos nele acima de todas as circunstâncias e nos alerta quanto ao perigo de nos acomodarmos na fé. Nós vemos, por exemplo, que não é o sucesso aos olhos do mundo, mas a fidelidade que realmente contam para Deus. Ao mesmo tempo em que nós não compreendemos tudo, nós podemos confiar que ele faz aquilo que é certo. Portanto, que a presença de Deus seja conforto para você e não temor, no sentido de medo. Isso vai depender da sua escolha, claro. Vai ser conforto e misericórdia se você se arrepender e aceitá-lo. Vai ser medo, terror, desespero, se até o último segundo você se permanecer irracível. Por isso, acima de tudo, nós precisamos entender que a nossa esperança não está nos nossos méritos, está na justiça de Jesus. Nós precisamos depender para que ele interceda por nós. O seu convite hoje é para que você enxergue a sua história como parte dessa grande história, desse grande plano. Deus está pronto para te encontrar no seu contexto, na sua história. Ele quer transformar as suas vestes, mudar a sua roupa e te cobrir com a sua justiça e caminhar ao seu lado, não importa onde você esteja. Esse é o desejo dele e é isso que essas histórias nos contam. Tá certo? Se essa mensagem de alguma forma tocou o seu coração, eu faço o convite aqui mais uma vez. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, assine as notificações, assim você recebe tudo aquilo que vai sendo postado por aqui. Se você quiser andar uma segunda milha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, no seu grupo de estudo da Bíblia, na sua classe bíblica, na escola sabatina, na sua igreja, enfim. Mande esse vídeo para outras pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas também por essa esperança. Tá certo? A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Ajude Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.